O capítulo 16 de Reikyosensen foi, enfim, traduzido, então eu também já posso trazer para vocês aqui no canal, revelando o passado do herói australiano Luca Akerosh, que eu achei um passado muito bonito, apesar de não ter tragédias ou mortes como nos outros personagens. Esse passado fala mais sobre como foi ser o primeiro humano diferente de todos, começando o capítulo com o seu flashback, contando sobre os ferimentos das pessoas que já tentaram lidar com Luca ainda criança, todos eles com ferimentos gravíssimos em sua cabeça, ossos quebrados e até na coluna. Mas ainda assim, o Cornelius, que na época não era o primeiro-ministro, achava essa uma grande evolução, porque antes era impossível se aproximar do Luca e agora conseguem convencer ele com comida, jogos e brinquedos, como qualquer criança, mas dizendo que eles precisam ter cuidado para não deixar aquela coisa irritada. A coisa, no caso, sendo o próprio Luca, que ficava preso em uma sala cheia de diversos brinquedos. E o passado do Luca é contado através dos olhos do Cornelius, como se fosse um jeito dele fazer anotações para ele mesmo ou até um relatório. Mas antes de continuarmos, eu preciso reforçar o quanto que o Luca é fofinho e pitiquinho de todas as maneiras, principalmente quando criança. Mas enfim, o relatório dele começa no ano de 2196, no dia 4 de maio, na Austrália, e que nessa área eles encontraram um novo tipo de humano, e ele foi designado a equipe responsável a ficar de olho nesse novo humano, e que os exames nele ajudaram a identificar ambos os seus pais. Mas os pais do Luca já estão mortos, resultando em ele não ter nenhum parente vivo. E dizendo também que ele já estava preso lá já faz um ano e ainda não tiveram nenhuma informação dos outros países que tiveram ocorridos similares a esse. E que depois disso, eles descobriram que cerca de 60% das células do corpo do Luca foram substituídas por células estranhas, que eles nomearam em homenagem à mitologia grega e ao navio de Teseu, chamadas células de Teseu, dizendo que o principal objetivo deles ali era estudar essas células e também como elas reagem em uma situação de combate, enquanto Luca ia em uma missão uma vez ao mês. Porém, em cada uma dessas missões, o Luca parecia estar se divertindo mais do que em toda a sua vida. E quando a missão finalmente acabava, ele ficava feliz, conversando e se gabando de todas as suas conquistas, como se fosse apenas uma criança, querendo elogios pelo bom trabalho que ele fez ali. O que, sinceramente, era normal quando você considera que o Luca tinha apenas 6 anos de idade quando estava sendo mandado para essas missões de batalha e extermínio. E o Cornelius, percebendo que o Luca queria se conectar com outras pessoas, tentava tirar um pouco do seu tempo para ficar conversando com ele, e que de vez em quando o Luca ficava falando algumas coisas aleatórias, dizendo que um dia, quando ele era um bebê, ele ficou rodeado de borboletas, como se elas quisessem devorar ele, assim como os humanos pisam em insetos quando eles morrem. E o Cornelius, em meio a seus relatórios, ainda mencionou que o poder que estava nas células do Luca era como uma borboleta, cheio de potencial e que ele podia ressoar com outras substâncias, sendo considerado pelo governo como uma arma de fogo, uma arma biológica ou até uma bomba, porque eles estavam constantemente tentando fundir o Luca com qualquer tipo de arma ou substância que ressoasse junto com ele para transformá-lo realmente em uma arma. Porém, eles não estavam tendo nenhum tipo de sucesso. E também no passado do Luca, nós descobrimos que o cabelo dele desde criança é pintado de loiro e que normalmente ele tem cabelos castanho escuros e que sua pele é praticamente coberta de escamas brilhantes, como se fosse uma segunda camada de pele, que são aquelas escamas que foram mencionadas no capítulo passado que ajudam ele a se camuflar no ambiente. E no dia 4 de julho, o Luca constantemente ignora as ordens quando vai em outras missões. E o Cornelius não sabia se isso era por causa que os superiores apenas queriam exterminar as tropas rebeldes ou porque eles tinham medo de repreender o Luca por causa do seu poder e o jeito que ele já machucou outras pessoas.
Então, ignorando os meios que o Luca usava para lutar e apenas se vangloriando por causa de suas conquistas. E por conta disso, eles tinham que lidar constantemente com companheiros mortos e suas famílias irritadas com eles porque não foram capazes de proteger seus entes queridos, além deles também terem que cuidar do Luca. E esse pequeno fato não mudou nem mesmo depois de 6 meses que o Cornélio já estava observando o Luca. E o Cornelius também teve que lidar com muitos seus colegas desistindo do trabalho e o estresse que ele precisava passar toda hora, sendo obrigado até mesmo a ficar de olho no Luca durante o Natal e perder o tempo que tinha com sua família e para cuidar de si mesmo, já que não havia mais quase ninguém para ajudá-lo no meio dessa pesquisa. E então, no primeiro dia de fevereiro, ele já estava tão estressado e tão cheio de tudo que estava acontecendo que quando Luca simplesmente ignorou a morte de todas as pessoas por culpa dele, enquanto se vangloriava da sua velocidade e o quão incrível ele era no campo de batalha, o Cornélio jogou tudo em cima do Luca, dizendo que era culpa dele, que ele não sabia obedecer ordens direito e que mesmo ele fazendo o trabalho, não adianta nada se ele for levar todos os outros para a morte junto de toda a bagunça dele, mesmo que o Luca esteja disposto a morrer. Mas falar aquilo não deixou o Luca assim muito contente, fazendo uma cara de endemoniado como Meliodas possuído, praticamente parecendo que ia matar o Cornelius. E acreditem, ele tinha o poder para fazer isso, deixando então aquele velho com medo, porque ele cometeu um grave erro de irritar o garoto. Mas, na verdade, o Luca estava pedindo desculpas, falando que vai seguir as ordens do jeito que eles pedirem, não precisava mais dar brinquedos para ele, apenas com a condição de que ele pudesse ficar ali, porque ele não tinha mais nenhum lugar que conhecia para ir além daquele, começando a chorar e gritar como uma criancinha. E vendo o Luca daquele jeito, o Cornélio se arrependeu e o abraçou, falando que ele disse coisas horríveis e que nada disso é de verdade culpa dele, e sim das pessoas, como Cornélius, que tiraram completamente toda a infância do Luca. E pensando nisso, o Cornélius deu a ideia para seus superiores para o Luca começar a ir para a escola. Assim, ele iria aprender a controlar seus poderes, conhecendo as coisas que estão ao seu redor, ao invés de só laboratório, e assim fazer que eles tenham uma diminuição nas perdas. E agora era a melhor oportunidade, porque eles deveriam aproveitar a infância do Luca para expandir todos os seus horizontes. E quando ele conseguiu, o Luca, mesmo não sendo muito bom em aprender, gostou dos esportes, fez amigos e aos poucos aprendeu a controlar sua própria força para não machucar os seus colegas. E mesmo depois de missões muito longas, ainda mantinha contato com seus colegas que ficavam preocupados com eles e até mesmo foi à praia por causa de um convite de um dos seus amiguinhos. E como resultado dessas saídas constantes, o Luca ficou constantemente exposto ao sol e ficou completamente bronzeado. E é por isso que hoje em dia a gente vê ele com uma pele um pouco mais morena do que ele realmente é. E um dia, quando o Luca já estava bem mais velho, praticamente como hoje em dia, ele sugeriu que o Cornélio se tornasse o primeiro-ministro, praticamente o chefe de todo o país, por causa que ele era uma pessoa gentil e todos iam gostar disso. E mesmo Cornelius pensando que Luca só estava falando isso por falar, o Luca disse que estava falando sério e queria matar todas as pessoas ruins por ele, mostrando um sorriso muito bonitinho e fofinho. E então, de volta na arena, com o final desse flashback, o homem que agora realmente se tornou o primeiro-ministro falou que o Luca tem um bom coração e acredita nele como se fosse seu próprio filho, e que o Luca protege o que importa para ele, mas a sua falta de hesitação o assusta, e ele pensa que ainda não conhece o Luca completamente, e que ele acha que lá no fundo dele ainda existe aquela ferocidade imaculada que ele antes possuía, ao ponto de, com apenas 6 anos, matar qualquer pessoa que ele quisesse, mostrando de novo aquela carinha de demôniozinho no estilo do Meliodas. Então, logo depois, o
o Namir meio que consegue, entre aspas, se curar do seu braço que foi partido ao meio, usando ossos de animais para juntar as partes divididas do seu braço e, para finalizar, um chifre de carneiro gigante. E a Gaia começa a passar uma informação bem interessante sobre a habilidade do Namir, que existem cerca de 1,4 milhões de espécies vertebradas, incluindo insetos com exoesqueleto, dizendo que as células do Luca aprendem constantemente. Então Namir aprendeu sobre os ossos de todos os seres, tornando seu conhecimento ilimitado. E se incluirmos os animais que já foram extintos, esse número aumenta ainda mais. E por causa disso, a gente percebe que o poder do Namir, na verdade, é muito maior do que a gente imaginava. E o Luca, também notando isso, pergunta quantos ossos o Namir pode usar. Mas ele apenas responde que não precisa ter pressa e que vai fazer o Luca contar cada um deles. E o motivo dessa frase final é que o poder do Namir pode acabar se tornando o counter perfeito para o poder do Luca, por causa que falou no capítulo passado que mesmo suas habilidades sendo impressionantes, um golpe em si não vai funcionar duas vezes contra o Luca. Entretanto, o Namir tem mais de 1 milhão de opções com cada animal existente e nunca vai ficar sem novos ataques para usar contra o Luca, a não ser que o Namir não tenha força suficiente para aguentar até o final. Mas isso se a gente considerar que ele pode usar até os ossos de um dinossauro gigante. E se isso acontecer, eu tenho certeza que vai ser algo muito interessante de se ver. Ainda mais se usar os ossos de um passarinho para aprender a voar. Só que infelizmente eu ainda quero que o Luca vença essa batalha e tô torcendo pro lado dele com todas as minhas forças. Então me diga aí embaixo o que vocês estão achando de Haikyuu Sensen até esse momento, porque eu estou gostando e me divertindo muito e quero ver como vai ser o final dessa rodada daqui mais ou menos uns 2 ou 3 meses, considerando que ainda falta o flashback do Namir e a finalização da luta. Então não esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para estar aqui todas as semanas para novos vídeos e todos os meses para vários lançamentos mensais que nós temos aqui